Estamos de volta para o episódio final do AT à Tona. Mas não se preocupem, o Análise Transacional à Tona é apenas o primeiro de outros vários podcasts que a gente já está produzindo para ampliar sempre o debate e espalhar mais conhecimento aqui nas redes da Tona. E neste episódio, nós vamos retomar um pouco de tudo que foi falado nas edições anteriores, né, no episódio 1, 2 e 3, e também contar sobre os cursos, treinamentos e consultorias na área organizacional que a Tona disponibiliza. Vamos lá? Eu sou a Rax, eu tô aqui de novo com a Luciana e com a Simone, e mais uma vez, nós já falamos bastante sobre análise transacional, para quem é, como funciona, do que se alimenta e como vivem os analistas transacionais. Lu, começa relembrando pra gente o que é análise transacional. Mas primeiro eu vou dar 5 segundos para você que está ouvindo pensar na sua resposta, porque você já deve ter aprendido, né? A gente falou bastante aqui, e aí? Bom, vamos lembrar então o que é a análise transacional. É uma teoria de comportamento humano. Essa teoria nasceu lá na década de 50 e ela nasceu a partir da psicanálise. E acho interessante lembrar um pouco do contexto dessa época, ali da década de 50, porque isso explica muito o que é e a carinha que a análise transacional ganhou, né, a partir desse contexto. Lá na década de 50, a gente, humanidade, havíamos acabado de passar por 2 grandes guerras e lidávamos com uma nova ordem econômica e política mundial. Você tinha a Europa arrasada, porque a guerra tinha acontecido lá, né? E cedia essa liderança para a Rússia e para os Estados Unidos, que saíram como vencedores da Segunda Grande Guerra. Então você tinha grandes nações que procuravam por vários meios não só se reerguer, mas também achar o seu lugar nesse novo cenário mundial. Independente desse cenário, acho que era uma preocupação geral de todas as nações como não repetir os erros do passado, né? Como construir sociedades mais capazes de direcionar o seu potencial para crescer e não para o conflito. Bem, por que o contexto é importante? Porque toda ciência é política, na medida em que ela se desenvolve em resposta aos anseios e preocupações práticas e reais da sua época. O Eric Berne, que foi o criador da T, nasceu no Canadá em 1910 e morreu nos Estados Unidos em 1970. No trabalho no Exército, o Berne recebia um script com uma série de perguntas para aplicar nos soldados, mas ele achava esse método rígido, falho, não estava satisfeito com isso. Então, ao invés de concentrar nas perguntas certas ou erradas, ou nas respostas certas ou erradas, ele passou a observar a reação das pessoas frente a algumas perguntas, como os trejeitos, as expressões faciais, construções verbais típicas, palavras. E ele começou a perceber alguns padrões nessas características que permitiam que ele, com uma grande margem de acerto, adivinhasse a profissão dos soldados ou como eram suas relações familiares, traços de personalidade e até algumas disfunções mesmo. Era como se ele tivesse encurtado o caminho do diagnóstico. E também, paralelo a isso, havia em Berne um incômodo muito grande em relação à psicanálise clássica por relegar a cura dos pacientes a um segundo plano. Aí foi nesse contexto que o embrião da AT foi gerado. Por isso que ela nasceu da psicanálise, é a sua ciência-mãe, mas ela tem um direcionamento diferente. Ela é fruto de um mundo que precisava de cura e de uma mente ansiosa para ajudar nessa cura, que era a mente do Eric Berne. Acho que é por isso que quando as pessoas têm o seu primeiro contato com a T, ficam com a impressão que, comparada com a psicanálise, a T parece muito mais leve, muito mais prática. Porque ela nasceu para ser assim, né? Mas ela não é menos profunda ou transformadora por conta disso. Né? É uma ilusão achar que, por ser leve, ela é leviana. São coisas bem diferentes.
E tem, acho que, um outro ganho que a T traz. Não falamos em instâncias de personalidade em conflito, por exemplo, como na psicanálise. Embora a gente tenha conversado lá nos primeiros episódios que às vezes o bicho pega, né, dentro da cabeça da gente. Mas a AT fala de como essas instâncias, elas podem se manifestar de forma positiva, em harmonia, uma contribuindo com a outra, e que isso é possível por meio de escolhas mais conscientes e autônomas. Bom, você deve estar falando das vozes na cabeça, né, Lu? Isso mesmo. Que esse foi um episódio que eu gostei bastante, que começou com uma fala importante da Simone, que é: eu escuto vozes, com qual frequência o tempo todo. Esse é o fundamento teórico no qual a análise transacional se refere nessa questão, Si? Isso mesmo, Rax. A gente fez essa revelação chocante lá atrás, que todos nós temos vozes na cabeça, né? E é verdade. Quem ainda não ouviu, só porque não parou para prestar atenção. E tá tudo bem, gente, pode ficar tranquilos, porque se você também ouve essas vozes, é porque somos humanos, simplesmente. Sabe quando a gente está conversando com alguém, e em função dos gestos que essa pessoa faz, das caras e bocas da pessoa na nossa frente, a gente vai ouvindo uma voz interna nos detonando com críticas do tipo: putz, você não precisava ter dito isso. Olha o jeito dele, parece que ele não gostou do que você disse. Viu só que desagradável você foi? Então a gente começa a ouvir vozes internamente que vão, de alguma maneira, influenciando a nossa forma de interagir. E quando a gente vê lá na frente, virando a esquina, aquele vizinho chato que fica falando sobre as doenças e desventuras médicas deles por 20 minutos ou mais, não aparece uma voz gritando dentro da nossa cabeça coisas do tipo: atravessa a rua, vaza, que ele está vindo. Então, sobre essas vozes aí que a gente está falando, né? Essas vozes, gente, elas são manifestações dessas instâncias da personalidade que a Lu mencionou há pouco. Elas têm um certo padrão de funcionamento na forma como elas se manifestam, que são aqueles padrões que o Eric Berne identificou no trabalho dele lá no Exército Americano, quando ele percebia, a partir da forma que cada soldado se posicionava à frente, ele percebia justamente esses padrões. Vamos pensar nesses padrões como conjuntos coerentes de pensamentos, de sentimentos e de comportamentos que já foram pré-programados internamente em nós e que são acionados conforme a gente vai interagindo com as outras pessoas nos diferentes contextos que a gente vive. Você já deve ter notado que, dependendo do ambiente que a gente está, ou das pessoas com as quais a gente interage, a gente tende a pensar e agir, ou mesmo sentir, de formas completamente diferentes. Por exemplo, a gente pode se sentir satisfeito e poderoso, bem, né, apropriado de um conteúdo ao ensaiar uma apresentação importante com um colega de trabalho. E absolutamente inseguro ou incompetente ao fazer a mesma apresentação para o nosso chefe, ou para a nossa equipe, ou para um grande grupo. Ou então a gente pode ser invadido por pensamentos criativos e uma vontade grande de interagir com alguém, e que para outras pessoas esse alguém é um ser estranho, de difícil convívio, complicado. E aí, para quem observa de fora, e para nós mesmos, né, se a gente prestar bem atenção a cada situação diferente, a gente pode identificar alguns padrões de comportamento que correspondem às instâncias da nossa personalidade. Na análise transacional, essas instâncias, esses padrões, são chamados de estados de ego. E cada um dos estados de ego tem uma voz, tem um próprio conjunto de pensamentos, sentimentos e comportamentos típicos. Eles são chamados, essas instâncias são chamadas de estado de ego pai, estado de ego adulto e estado de ego criança. Quando a gente fala desse primeiro estado de ego pai, é ele que guarda o que a gente aprendeu sobre quem a gente é, quem o outro é e o que é o mundo. Então, em termos assim bem práticos, é ali que estão os nossos valores pessoais, as regras de como a gente deve conviver em sociedade, as conclusões que a gente tira sobre a vida a partir das nossas experiências mesmos.
e sobre o que é aprovado, sobre o que é desaprovado no meio em que a gente vive, como, por exemplo, a ética, a moral, certo e errado, e por aí vai. Já o estado de ego criança tem gravadas as conclusões que a gente tirou sobre a nossa vida a partir daquilo que a gente sentiu lá quando a gente era pequeno. A gente sentiu raiva, alegria, ansiedade, afeto em determinadas situações por conta do nosso estado de ego criança. E é nesse estado de ego que ficam gravadas as informações sobre como buscar prazer, como atender às nossas necessidades, como ter a satisfação dentro daquilo que a gente precisa e necessita, perceber as nossas necessidades. E entre eles, atuando como mediador aí, entre o estado de ego pai e criança, está o nosso estado de ego adulto, que lida com as questões do aqui e agora. E o trabalho desse estado de ego, então, é ouvir, é reconhecer e dialogar, interagir, mediar essas nossas vozes internas. Então, o estado de ego adulto analisa a realidade externa e decide como fazer. O estado de ego adulto é o que nos ajuda a resolver os conflitos entre o que a gente deseja e o que a gente acha que deve fazer e o que a realidade exige para nos manter felizes, com sentimentos de adequação, com sentimentos de pertencimento e sem nos meter em grandes encrencas. Então, no caso do vizinho chato, por exemplo, a gente pode ponderar essa realidade externa e interna, a nossa sensação, as nossas vozes, e tomar várias decisões. Por exemplo, ok, esse vizinho é um chato, é bem chato, eu vou perder um tempo aqui, mas vai fazer bem para ele ter com quem conversar por 10 minutinhos, já que ele vive sozinho, ele não tem muito com quem interagir, e eu estou com tempo agora, então eu vou ali falar com ele. Ou então, cara, hoje eu não estou bem, eu acho que não vai me fazer bem conversar com esse vizinho agora. E eu estou com pouco tempo também, eu acho que eu vou mesmo atravessar a rua, se eu conseguir evitar que ele me veja, e a gente pode conversar outro dia. Essas decisões que o estado de ego adulto nos ajuda a tomar quando a gente está conectado, né? E faz a ponte entre os outros dois estados de ego. Sabe que eu adoro esse exemplo do vizinho chato, mas eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo há poucas semanas, que é parecido, mas no meu caso não houve essa ponderação do estado de ego adulto. Na verdade, o que acontece? Eu estava indo ao supermercado, com minha sacolinha de supermercado, eu estava focada em ir ao supermercado, era o meu foco. Só que quando eu estava chegando no supermercado, eu vi na porta do supermercado a irmã da minha avó, minha tia-avó, que foi uma pessoa que me traumatizou bastante na infância, porque ela era aquela pessoa que enxergava qualquer ser humano e dizia: nossa, como tu engordou, nossa, como tu tá feio, nossa, como tu envelheceu. E aí eu pensei, gente, vou encontrar essa mulher só pra ela me botar pra baixo. E aí eu fiz? Eu não fui no supermercado, eu atravessei a rua e voltei pra casa. Eu, adulta, com 34 anos, com medo da minha tia dizer que eu tava feia. E tá tudo certo, Raquel. Tudo bem que o trabalho do estado de ego adulto, né, é ponderar e fazer com que a gente tome decisões mais conscientes. Mas tem momentos na vida da gente em que a gente é pura criança, ou que a gente é puro adulto. E tá tudo bem, não tem problema, né? Você não ofendeu a sua tia-avó, né? Porque provavelmente ela nem te viu, né? E a tua própria criança te protegeu de uma situação que poderia ser desagradável. Né? Tá certo, não tem problema, né? Aí eu contei pro meu irmão, ele assim, na terapia tá lá dizendo, nossa, evolui bastante, sou uma pessoa muito mais segura, corta a cena correndo pra atravessar a rua, pra não ser chamada de feia. Tem uma conversa que surge com frequência nos cursos GT101, que é, então o ideal é estar sempre no estado de ego adulto, né? A própria teoria acaba dando essa impressão. E não,
nós temos 3 instâncias de personalidade, elas se manifestam e tá tudo certo. E existem muitos contextos e muitas situações em que, de fato, o estado de ego pai ou o estado de ego criança faz mais sentido naquela situação. A Simone tem um exemplo bem bacana que ela costuma usar nos cursos, que é do happy hour, né? Chegou sexta-feira, vai todo mundo pro happy hour, beleza, vamos relaxar um pouco. Imagina levar, entre aspas, só o estado de ego adulto para esse happy hour. A chatice que ia ser. Você sabe quantas calorias tem nesse chopp que você está tomando? Você tem ideia do que o óleo dessa batata frita faz? Chatice total, né? O estado de ego mais adequado para um happy hour é o estado de ego criança, e tá tudo bem. E é importante perceber que o estado de ego adulto, ele vai buscar informações de cada um deles. E talvez o teu estado de ego adulto foi buscar informação interna, tipo assim, Rax, e aí, como é que tá? Não tô afim de ouvir que eu sou feia agora. Vaza. É possível que tu tenha acionado. Então, utilizar o estado de ego adulto, e é isso que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, significa poder fazer com que ele escaneie internamente como a gente está e tenha um drone para observar ao redor. Não tá rolando agora de eu ter esse tipo de conversa que vai baixar minha autoestima para me colocar para baixo. Então, atravesse a rua. Quem sabe não foi teu estado de ego adulto te dizendo isso. Exato. Só o estado de ego adulto precisava de detergente, né? Ou seja, ainda não lavou a louça quando chegou em casa. E ainda chegou em casa estado de ego pai. Bonito, né? E agora? Vai lavar a louça como? Eu queria trazer, gurias, agora para a próxima pergunta, o conceito, né, de vencer na vida, que a gente falou, né, no episódio anterior. E aí, dentro disso, a gente já falou sobre o conceito, né? Acho que mais do que reforçar ele, eu queria trazer uma provocação de perguntar como que os profissionais de desenvolvimento humano organizacional podem fazer a diferença nessa questão, né, de vencer na vida. Como é que funciona? Vamos lembrar como é que a AT trata essa ideia de vencer e perder, né? O que é vencer na vida? Ela fala sobre isso de um ponto de vista bem específico. Então, para vencer, não é necessário que outra pessoa perca, porque não se trata aqui de uma ideia de oposição, ou muito menos de sobreposição, onde você tem um melhor e o outro pior. Uma pessoa vencedora é aquela que alcança os seus objetivos de vida sendo ela mesma. E não é pouca coisa, né? Dito assim numa frase, assim, tranquilo, né? Não é pouca. Ser, de fato, autêntico, aceitar a própria natureza para o bem e para o mal, para tudo que ela tem ali dentro, e se expressar por meio dessa natureza, é algo bastante profundo e bastante complexo. Aceitar nossa própria natureza permite que a gente compreenda melhor o impacto dos nossos comportamentos nas outras pessoas. E por isso mesmo, sendo claro e direto, nos tornamos capazes de ser respeitosos, de aceitar e compreender que os outros têm potenciais limitações também, tanto quanto a gente. A essa compreensão e de aceitação de quem sou eu, quem é o outro, como funciona o mundo, até chama de script de vida. A gente também falou um pouquinho sobre isso nos episódios anteriores. Mas, e se no nosso script tiver escrito coisas assim? Os outros são os perdedores. Está lá escrito. E aí eu pauto toda a minha vida achando que todo mundo é perdedor. Ou, todo mundo só pensa em me sacanear. Ou ainda, o mundo não vale a pena, né? Mundo cruel, vou partir desta vida, algo muito dramático, pode estar escrito ali também. Ou ainda uma outra ideia, né? Eu sou muito melhor do que os outros.
E aí eu pauto todo o meu comportamento, toda a minha vida com base nessas crenças. Crenças assim, né, como essas que eu citei agora, não parece levar a gente na direção da autoaceitação ou da aceitação do outro, não é verdade? Né? Porque se eu me acho mais, eu não aceito o outro. Ou se eu me acho menos, eu também não aceito a mim. Como é que a gente faz para se livrar disso, então? Bem, primeiro, lembrando, não dá. A gente deu também essa notícia triste para todo mundo, né? Assim, a gente é o que é e a aceitação é um negócio sério e profundo, porque às vezes a gente descobre coisas não tão agradáveis, assim, né? O pulo do gato aqui é fazer as pazes com isso que a gente é. É um exercício de autocompaixão e de autoaceitação, que às vezes é mais fácil para algumas pessoas, menos para outras, mas é por meio dessa aproximação com a gente mesmo que a gente pode parar de se debater para poder identificar objetivamente que padrões são esses, o que eu faço com isso, como é que eu faço diferente. Quando a gente aceita e compreende a nossa própria natureza e as coisas que estão escritas ali no nosso script, a gente tem muito mais condições de mudar, né? As opções de mudança se abrem à nossa frente, né? E aí você perguntou sobre, então vencer na vida é se aceitar e identificar os padrões e fazer escolhas diferentes. Como é que a gente faz isso numa organização? E como é que um profissional de DHO pode colaborar com isso, né? A gente pode dizer que uma organização também tem um script de vida. Um script de vida da organização é a cultura organizacional. E os profissionais de DHO que estejam preparados para olhar para essa cultura organizacional com os mesmos olhos de compaixão que eu estou sugerindo é que a gente olhe para a gente mesmo, vai conseguir fazer uma contribuição muito grande para o futuro dessa organização. Não adianta lutar contra. Porque a cultura dessa organização é pesada, o clima aqui é horroroso, tá todo mundo, assim, doente aqui dentro, isso aqui não tem jeito. Não. Olhar para a cultura organizacional é olhar para as decisões, para as ações, para os valores que normalmente vêm lá dos fundadores ou a infância da organização, e à medida que você olha para isso, você precisa entender que foi o que trouxe a organização até aqui. Assim como a gente, o nosso script de vida nos trouxe até o momento presente, né? Como é que esse script se forma na organização? À medida que a empresa lida com o mercado, lida com a sociedade civil, com os profissionais dentro da própria organização, com o Estado, as pessoas começam a perceber padrões de comportamentos ou decisões que levaram a bons e maus resultados no passado e vão reproduzir isso adiante. É dessa forma que a cultura organizacional se forma. A partir das experiências nos primeiros anos de vida, uma organização define esse código de condutas. Assim como a gente, chega um momento na vida organizacional em que ela se vê diante de mudanças no cenário em que atua e novos desafios começam a surgir. Isso é natural, que a empresa não passa por isso, né? Pode ser que o modo habitual de agir, aquele não escrito, né, mas que todos acabam seguindo, talvez não funcione tão bem quanto já funcionou no passado. A gente não acha que a cultura organizacional deva ser negada, reformada, substituída, porque simplesmente não dá. Do mesmo jeito que não dá para negar os nossos scripts de vida. Eles são o que são e vão estar presentes no resto das nossas vidas, né? Mas vai chegar um momento em que novas competências vão ser necessárias para lidar com novos cenários. E isso acontece com a gente e isso acontece com a organização também. E tanto para a gente como para as organizações, é aí que o bicho pega. E pega porque não é
menos doloroso para uma organização renunciar a algo que é parte dela, né, ou tentar mudar sua própria natureza, do que é para nós, enquanto indivíduos. A dor é similar. O que a AT propõe para os profissionais de DHO que queiram contribuir significativamente para o crescimento da organização é o mesmo caminho que ela propõe para a mudança individual: aceitação e qualificação antes de propor qualquer mudança. Primeiro é preciso reconhecer que tudo que a empresa foi e foi vital para a sua existência. E que está lá para sempre, faz parte da sua história, do seu DNA. Negar é empacar. Então, o profissional de DHO pode começar convidando as pessoas a valorizar a cultura e a história da organização. E ele pode lançar mão de comemorações, homenagens aos fundadores, campanhas de comunicação daquilo que é positivo na cultura organizacional, e que faça com que os profissionais sintam orgulho por fazer parte daquela história. Acho que é a primeira coisa a se pensar. Em seguida, é preciso, então, encarar qualidades e limitações da cultura organizacional frente a esses novos cenários de uma forma clara e honesta. Não adianta só achar que nós somos ótimos, olha que história maravilhosa, olha até onde nos trouxe. Existe uma realidade, um novo cenário ao redor que está mostrando para aquela organização que algumas coisas talvez não funcionem mais tão bem. E olhar para isso sem julgamento, objetivamente mesmo. E educar, principalmente as lideranças, para desenvolverem o mesmo tipo de olhar. Olhar para a história da organização com aquilo que ela tem de bom, com aquilo que ela tem de ruim, e qualificar, aqui é a palavra-chave, qualificar o que existe, seus impactos positivos e negativos. Qualificar é dar existência, qualificar é enxergar a verdade da organização tal qual ela é. A partir desse olhar qualificador sobre o que existe de fato, é que vai ser possível buscar soluções que funcionem naquele novo contexto. Isso é muito importante reforçar essa questão da qualificação do que existe, porque é o que a gente mais vê acontecer dando errado. Que é o famoso, tá tudo errado, vamos começar de novo do zero. E a gente sabe que isso, tu encontra não só resistência das pessoas que estão lá, mas não tem como fazer isso. Porque não existe colocar tudo fora, não existe fingir que nada existiu, que a história da organização não existiu, que a essência da organização não existiu. É a mesma coisa tentar mudar uma pessoa e transformá-la numa outra coisa. Se a gente não consegue fazer isso com uma pessoa, como é que a gente vai fazer isso com uma organização que é feita de um monte de pessoas? Então, eu acho que só queria reforçar essa questão, assim, que eu acho muito relevante esse ato de qualificar o que já existe. Então, assim, é reconhecer aquilo que aconteceu e aí passar para frente. Não queria te interromper, Lu, só queria reforçar, porque isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, por ter vivido momentos em organizações em que se tentou implodir. Já que a Hacks interrompeu, eu vou interromper também, porque essa tua fala me lembrou de algo que eu vivenciei essa semana com um executivo no processo de coaching. Ele veio de uma outra organização, veio propor mudanças e não estava entendendo o porquê da resistência das pessoas. Porque ele trouxe coisas muito bacanas que vão levar as pessoas e a empresa para um outro patamar. E ele dizendo como que as pessoas não estão abertas a isso. E a hora que ele percebeu que ele veio com esse olhar só do errado, só do que estava, o que precisava mudar, quando eu trago essas falas, eu estou dizendo, vocês não são ok. O resultado dessa empresa não é ok. E aí a gente fez um exercício de ele se colocar nesse lugar e ele disse, as pessoas devem estar se sentindo um lixo com as minhas falas, sem eu perceber. Então é por isso que está todo mundo com receio, com medo, chateado. O quanto esse cuidado não é só com o DHO, mas com quem vem fazer parte de uma nova organização, né? De ver pela qualificação, porque senão é osso, né, gente? Só crítica, é muito difícil se conectar com o que tem de positivo nisso. Na tona, a gente leva um bom tempo até
fechar um projeto, concluir, desenhar, o que a gente vai fazer. É um processo longo, porque existe todo um processo de entrar em contato com essa cultura, com essa história da organização, porque a primeira coisa que a gente precisa não fazer é desrespeitá-la, né? É compreender que aquilo trouxe a organização até onde ela está, precisa ser valorizado. A gente sabe o quão vital é para qualquer organização o seu script, que a gente não deve simplesmente chegar chegando, prometendo a solução para a cura do câncer, ou impor novas ideias e formas de se comportar, que, igual às mais modernas práticas do mercado, o que estão fazendo no mercado, né? A organização sabe muito mais sobre si mesma do que a gente. A gente está acabando de chegar, né? Então vamos perguntar. A gente só precisa, né, ter ouvidos de ouvir. E quase sempre a gente pode dizer com segurança que quando uma organização faz as pazes com o seu passado, os profissionais de DHO já sabem o que fazer. Eles percebem que estavam muito bem preparados para isso já desde o começo. Eles só não estavam olhando para isso. Na prática, esses profissionais poderão, por exemplo, né, começar a desenhar programas de desenvolvimento comportamental muito mais aderentes, muito mais eficientes, considerando a história da organização. Ou mesmo processos de gestão estratégica de pessoas muito mais adequados à realidade e à necessidade dos gestores e que de verdade possam apoiar os caminhos de desenvolvimento de novas habilidades, que aí sim começa a se olhar para o futuro. Como que a Atona pode ajudar esses profissionais nessa jornada, né, e a terem as ferramentas ideais para trabalhar com empresas nesses timings, né, nesses momentos? A gente pode apoiar o profissional de DHO nesse processo de mudança de várias formas diferentes, mas, inevitavelmente, todas elas passam pelos passos que a Lu trouxe acima. Qualificação do que existe, identificação do que se deseja, a partir dessa qualificação, olhar para aquilo que precisa, né? E qualificação também de todas as pessoas, de todos os atores que participam do processo e as suas responsabilidades no processo de mudança. Isso tudo também para a gente poder fazer a escolha do rumo a se tomar. Ao escolher o rumo, é que a gente vai começar a falar, então, sobre como que a gente pode ajudar. É possível iniciar com uma mentoria para organizar processos de DHO, costurando e direcionando o que já existe para poder ir para um novo rumo, e também desenhando e implementando novos processos ao longo da jornada, tipo atração, seleção de talentos, gestão do desempenho comportamental, projetos de sucessão, por exemplo. Então, existem muitas possibilidades disso. E aqui é muito interessante porque, assim, a gente ouve comumente das áreas de DHO uma expectativa que, até um certo grau, é bem ilusória. A fantasia de que os processos são implantados de forma super planejada, de que se faz um planejamento estratégico, vai desdobrando desde a presidência até a área de DHO. E olhando para si mesmos com um certo desdém, assim, puxa, aqui os projetos foram surgindo, assim, pontualmente, e agora a gente tem vários projetos que não estão alinhados ou costurados. É bem importante perceber que, assim, 99% das empresas que a gente atua tem esse mesmo contexto, isso não é demérito, não existe essa coisa tão planejadinha e estruturadinha como a gente fantasia e idealiza, né? Então, costurar as iniciativas que a empresa já tem pode ser um ponto muito importante. É muito comum a gente ser chamado para implantação de um determinado processo. O cliente nos aborda pedindo, queremos um processo de gestão de desempenho, queremos um processo de gestão da sucessão. E a gente chega nesse cliente com as orelhas ainda maiores, né, para poder ouvir o que está acontecendo ali. E na prática, a gente acaba vendendo o que o cliente quer,
né? Você quer um processo de gestão de desempenho, olha, está aqui o processo de gestão de desempenho. E, ai, que legal, então tem a etapa 1, tem a etapa 2, é dessa forma que vai acontecer. Quando o projeto começa e a gente começa a caminhar nas etapas, o próprio cliente, as pessoas envolvidas, gerentes, lideranças em geral, começam a perceber, primeiro, que eles já tinham práticas que podem ser reaproveitadas, né, que já estão, inclusive, muitas vezes nas rotinas deles. Então, não precisa realmente jogar tudo fora, né, tem como aproveitar o que está lá. E começam a perceber também que muitas coisas na forma de pensar, na forma de se comportar, precisam ser trabalhadas antes da implementação de um novo processo de gestão do desempenho por competências. Bem isso, Lu. E quando a gente pensa nesse contexto, se for implantar novos processos, as pessoas precisam ser comunicadas e receber apoio para desenvolver as novas formas de pensar, de sentir e de se comportar, que vão passar a fazer parte da cultura organizacional e dar suporte para os novos processos. Então, aqui, junto com a direção e com um profissional de DHO, a gente pode desenhar e facilitar programas de desenvolvimento comportamental para lideranças ou para grupos que possam preparar as pessoas para isso. Temos algumas experiências bem bacanas que combinaram encontros presenciais, videoaulas, aulas online ao vivo, encontros ao ar livre. O modelo e o meio vai depender muito do perfil e do público para o qual a gente vai trabalhar. Com alguns clientes, o presencial é fundamental. Com outros, a gente percebe que encontros online mais curtos, entre um encontro presencial e outro, funcionam melhor. Então, não existe receita pronta mesmo. Um aspecto bem importante também, que a gente pode ajudar, é na modelagem do papel do profissional de DHO dentro da organização. E no apoio para que esse profissional se aproprie e desenvolva as habilidades para poder agir na organização a partir desse papel. E a gente sempre comenta que esse trabalho precisa ser feito em conjunto com a direção e pode ter o formato de coaching, desenvolvimento em grupo para o time de DHO, pode ter diversos formatos, né? Mas precisa desse apoio porque a nossa preocupação aqui é quem cuida de quem cuida. É muito comum a gente falar da expressão, né, casa de ferreiro, espeto de pau, e não é diferente quando a gente pensa nos profissionais de DHO. Via de regra, a gente percebe o quanto negligenciam a si mesmos num processo de mudança. Estar à frente do processo de mudanças tão profundas pode trazer novos elementos para uma cultura organizacional inteira e exige muita compaixão, muita sensibilidade, mas também muita estrutura para absorver os percalços que vão fazer parte desse caminho. Para quem está escutando, a gente está aqui no último episódio, né, dessa série de introdução à análise transacional, mas não acabamos por aqui, a gente ainda tem muito conteúdo para trazer. Mas antes de fazer o fechamento, gurias, eu queria trazer aqui uma luz para as pessoas que estão buscando, né, desenvolvimento pessoal, não somente para os profissionais de desenvolvimento humano organizacional. E nesse sentido, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os cursos da Atona, porque eu tenho certeza que quem nos acompanhou até agora está curioso para saber como que pode entrar nesse jogo, como que pode se desenvolver um pouco mais, e lembrando que na descrição do episódio, em todas as plataformas, tem o link para acompanhar e saber mais sobre cada um deles, mas dê um resuminho aí para nós, para a gente fechar o conteúdo com um direcionamento mais claro para quem está ouvindo. Rax, de verdade mesmo, para quem busca desenvolvimento pessoal, qualquer curso que permita você interagir com seres humanos vai contribuir. Culinária, futebol, astrologia, plantas, hortas e assim por diante. Só de estar junto com pessoas de interesse comum, a gente já vai estar investindo no nosso desenvolvimento como pessoa. Mas se o interesse, além de se desenvolver como pessoa,
é entender um pouco mais sobre como essas interações podem ser mais positivas, ser mais autênticas e levar aí a melhores resultados na vida pessoal, na comunidade ou na profissional. A gente tem alguns cursos que podem ser bem esclarecedores e úteis também, já que a gente guia grupos no uso das ferramentas de AT bem na prática, né? A gente tem o curso de AT 101, o AT 101 é um curso introdutório sobre análise transacional, então é um curso que no presencial são 2 dias de 8 horas, e no online são 5 encontros de 3 horas. Nosso curso online, ele é ao vivo, ou seja, tem muita interação, tem muito dinamismo na forma de interação entre os participantes. Eu não ia falar nesse episódio. Ah, não acredito. Falar em todos os Ela vai falar da TVIP. que esse foi o curso que eu fiz uma edição VIP, dá licença. E é muito bacana, já que tu experimentou, Rax, de saber o quanto ele é interativo, porque as pessoas que são do presencial têm essa percepção, mas curso online, gravado, não é tão bacana. Então, você pode falar de como ele foi para você, né? Para quem fez o AT 101 e tem vontade de conhecer um pouco mais, mas não está a fim de fazer uma formação longa e tal, a gente tem o AT+, que é uma forma de aprofundar. É como se fosse um grupo de estudos, onde você aprofunda os conceitos do AT 101 e também tem contato com outros conceitos que não foram vistos nesse primeiro programa. O AT+, normalmente ocorre conforme as estações. Então, a gente tem o AT+, de primavera, de verão, de outono, de inverno. A cada 3 meses, pelo menos, a gente costuma ter edições do AT+. E dando continuidade para as pessoas que querem utilizar análise transacional na sua prática profissional, seja como gestor, como profissional de DHO, como consultor, facilitador, a gente tem a formação, que também é certificada pela ANAT Brasil, tanto o AT 101 quanto o AT 202, que é uma formação de 2 anos. Ela é num caráter híbrido, tem encontros semanais, 1 noite por semana, de forma online, e a cada 4 ou 5 meses um encontro presencial de imersão. E é maravilhoso, porque aprofunda e traz a visão de como utilizar a análise transacional na prática, na sua atuação, seja como gestor, em qualquer área de atuação que você tenha. O AT 202, ele pode ter áreas diferentes de contextos de atuação. O que a gente ministra é para a área organizacional e educacional. A AT, no Brasil, ela tem 4 áreas de especialização. A psicoterapia, para quem é psicólogo e médico, organizacional, educacional, e também para a área da saúde, para quem é fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e assim por diante. Nós temos, então, a certificação para ministrar organizacional e educacional. Mas, além dos cursos, se o que você quer é algo para a sua empresa, assim, personalizado e mais vitaminado, mais power, a gente também pode preparar encontros de desenvolvimento interpessoal. Nesses encontros, a gente utiliza estímulos, simulações em grupos e outras metodologias mais interativas para trazer à tona pensamentos e sentimentos que nada mais são do que grandes mensageiros das necessidades que muitas vezes não estão sendo atendidas, tanto no individual quanto no grupo. Trazer isso à tona é o que permite que cada membro do grupo perceba os seus padrões de comportamento e possa identificar os impactos tanto positivos quanto negativos no resultado que o grupo vem obtendo. Então, esse espaço de abertura, esse espaço de honestidade é protegido e sustentado por leveza, qualificação, sem julgamento, permite que o próprio grupo passe a colaborar e se apoiar na busca de soluções para suas próprias questões de relacionamento no dia a dia. Se, antes da gente fechar, existe como empacotar algum curso em company? Sim, a gente ministra AT 101 em company, várias empresas nos pedem, então a gente faz para um grupo específico ou para níveis funcionais, né? Então, algumas empresas começam seus programas de desenvolvimento com curso introdutório de AT 101. Mas também a gente já teve demandas de organizações para o curso do AT+, em company,
e até mesmo uma solicitação de uma empresa para formação até 202 in company. Então, qualquer um desses cursos formais ou padrões que a gente tem, a gente também consegue empacotar e direcionar, personalizar, digamos assim, para a necessidade das organizações. Então, caminhos não faltam, né? A gente já mostrou aí uma plaquinha com vários caminhos, né? Opções para todos, né? Personalizados e iniciante, e para quem quer ir mais além. Caminhos estão todos desenhados aqui. Queria agradecer vocês, esses 4 encontros foram muito ricos, não só para mim, não só para eu me exibir com o meu adesivo de um VIP, mas também para a gente trazer casos. Eu acho que é super relevante quando a gente começa, quanto mais a gente conversa sobre um assunto, mais inferências a gente faz, né, sobre coisas da vida, sobre situações, sobre sair correndo para não ser chamado de feio, sobre se irritar com a gente mesmo, sobre as disfunções que ocorrem, né, nos nossos atributos de personalidade. Então, eu queria agradecer vocês mais uma vez por esse momento. Eu acho que foi muito rico, não só para mim, mas para quem está nos escutando. Queria abrir aqui o microfone para vocês deixarem uma mensagem final e tranquilizar quem está nos escutando, que esta não é a última vez que você estará nos escutando. A gente vai voltar com novos programas, com novos conteúdos, e inclusive quem quiser saber mais, achou que ficou faltando alguma coisa, né? Já que esse aqui é o AT à Tona, que é a base, né, de análise transacional, a introdução para quem está nos conhecendo. Faltou algum assunto? Deixa nos comentários das nossas postagens, que quem sabe não rola um episódio extra. Só o tempo dirá. Aberto o microfone para vocês fazerem as considerações de vocês, meninas. Gente, eu quero agradecer a oportunidade, porque, de fato, falar sobre análise transacional é algo que me empolga demais. É algo que não só serve como ferramenta para o meu trabalho, mas serve como ferramenta também para a minha vida. E acho que é isso que me deixa tão empolgada em falar do assunto. Saber que muito do que eu estou falando aqui, do que a Simone trouxe aqui, a gente já experimentou nas nossas vidas, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas não deixa de ser uma ferramenta, assim, muito bacana de autoconhecimento. Então, poder falar disso é um prazer. Hax, que bacana, foi uma delícia estar aqui conversando sobre um assunto que a gente ama de verdade. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala assim de uma sensação interna de coerência com aquilo que a gente acredita e detalhe, de algo que a gente gosta pra caramba de fazer. Então é bem bom falar sobre isso porque está muito conectado com a realidade que a gente busca experimentar na nossa vida, não só como uma forma profissional de auxiliar, de desenvolver as pessoas, mas a gente busca utilizar isso como recurso para a nossa vida privada, né? A gente volta a se falar, a gente vai ter espaços reconhecidos como os novos podcasts que a gente vai, daqui a pouquinho, compartilhar com vocês, com profissionais que já utilizam análise transacional no seu dia a dia. Então, nos vemos em breve, minha gente. E era isso, gurias. Muito obrigada. Foi um prazer, uma honra, um privilégio. E a gente volta na próxima. Até mais.